Olá, tudo bem? Meu nome é Rosimeire, eu sou enfermeira acupunturista e vim aqui ensinar uma técnica da medicina tradicional chinesa maravilhosa, você vai amar. Chama acupuntura emocional sem agulha. É para desbloquear toda emoção negativa que você está carregando há muitos anos ou que durante essa pandemia você começou a carregar. Então trabalha todo o emocional, síndrome do pânico, ansiedade, medos, medo de pegar ônibus, medo de altura, medo de ir na escada rolante, andar de escada rolante, tem gente que tem medo, medo de elevador. Gente, é extremamente interessante. Você faça e depois você vai comprovar. Você vai fazer nessa técnica e depois você vai lá, pega um elevador para você ver. Você tem que comprovar, porque ela funciona. É maravilhosa. Eu fiz, eu faço, eu gosto e eu tenho ótimos resultados. É uma técnica extremamente simples. Eu vou te ensinar e eu tenho certeza que você vai ensinar alguém e essa pessoa vai falar para você que melhorou. Primeira coisa, você tem que mentalizar o seu problema. Por exemplo, a pessoa tem síndrome do pânico, tá? Então você vai mentalizar e você vai falar também. Essa frase sempre tem que ser falada, tá bom? Então assim, só que antes de falar a frase, eu vou mostrar onde que é os pontinhos, tá bom? Eu vou mostrar bem devagar para depois vocês acompanharem. Sua mão aqui, você vai pegar a lateral aqui da sua mão, nós temos um pontos de acupuntura. Aqui, eu não vou falar o nome, nada, não tem necessidade, tá? Você vai dar pequenos golpes aqui. A gente vai utilizar essa parte aqui. Só que essa parte a gente vai usar uma única vez. São 9 pontos. Os outros pontos que eu vou mostrar, a gente vai fazer ele 2 rodadas. Só que essa é só no início. Então a gente vai utilizar essa parte aqui, tá? Vai iniciar com golpezinhos aqui, ó, do lado da sobrancelha, aqui do lado do olho, tá? Não é aqui, tá? É aqui, ó, do ladinho aqui do olho. Aqui debaixo da pálpebra, bem aqui, tá? Aqui, debaixo do nariz. Vai usar aqui, debaixo da boca. Vai usar aqui também, ó. A gente forma tipo um V aqui. Você vai pegar esse osso aqui é a sua base. É embaixo dele. Dói até um pouquinho. Aqui você pode fazer com os 4 dedos, tá bom? Porque é uma área maior, então você faça aqui, pequenos golpes. E depois, aqui, ó. Tá vendo? Para você se localizar, debaixo do sutiã, da alcinha aqui do sutiã, você vai dar pequenos golpes aqui do lado. Também faça com os 4 dedos. São esses os pontos. E aí, qual é a frase que você vai falar quando você for iniciar? Apesar de eu ter síndrome do pânico, mas por que você tem que falar por que você tem a síndrome do pânico, tá bom? Apesar de eu ter síndrome do pânico, por ter desenvolvido na infância, daí você fala o problema que você teve. Ou apesar de eu ter síndrome do pânico, por eu ter batido meu carro e não conseguir nunca mais dirigir, então assim, você tem que falar o problema. Apesar de eu ter medo de andar de elevador, então no meio é o seu problema. Apesar de eu ter medo de andar de elevador, eu me aceito completa e profundamente. Apesar de eu ter medo de andar de elevador, eu me aceito completa e profundamente. Então, o seu probleminha você põe no meio da frase e vai ser sempre essa frase. A gente vai iniciar a técnica aqui, é bem simples, tá? E assim, a rodada dos pontos, você vai fazer ela 2 vezes. Gente, voltando. Eu esqueci de falar que a gente tem um ponto aqui na cabeça, tá bom? Então, ele é o último. Então, você vai começar aqui, 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 aqui e aqui, tá? Esqueci de falar. Então, faltou esse pontinho aqui da cabeça. Então, vamos começar a técnica? Olha só. Nessa parte aqui, você vai repetir 3 vezes. E depois você não vai usar mais essa parte aqui da mão. Apesar de eu ter medo de andar de elevador, eu me aceito completa e profundamente. Apesar de eu ter medo de andar de elevador, eu me aceito completa e profundamente. Apesar de eu ter medo de andar de elevador,
eu me aceito completa e profundamente. Então aqui vocês fazem só 3 vezes, tá? Apesar de eu ter medo de andar de elevador, eu me aceito. Apesar de eu ter medo de andar de elevador, eu me aceito completa e profundamente. Apesar de eu ter medo de andar de elevador, eu me aceito completa e profundamente. Apesar de eu ter medo de andar de elevador, eu me aceito completa e profundamente. Apesar de eu ter medo de andar de elevador, eu me aceito completa e profundamente. Apesar de eu ter medo de andar de elevador, eu me aceito completa e profundamente. Apesar de eu ter medo de andar de elevador, eu me aceito completa e profundamente. Apesar de eu ter medo de andar de elevador, eu me aceito completa e profundamente. Apesar de eu ter medo de andar de elevador, eu me aceito completa e profundamente. Eu me aceito apesar de eu ter medo. Apesar de eu ter medo, eu me aceito. Apesar de eu ter medo, eu me aceito. Apesar de eu ter medo. Certo, gente? Então vocês vão fazer essa rodada 2 ou 3 vezes. Nunca faça só uma. Faça de 2 a 3 vezes. Olha, façam toda noite. Vão fazendo durante a semana. Não tem número de vezes para você fazer. Você pode ir fazendo. Faça toda noite. Você vai perceber que o seu problema diminuiu ou até mesmo desapareceu. E se você gostou, por favor, entre em contato comigo. Eu quero saber como que você se sentiu, porque eu sei como eu me senti depois de fazer várias vezes essa técnica. Eu espero que você fique bem. Eu espero que tudo isso que a gente está passando venha trazer para nós muito aprendizado. E que tudo isso vai passar, porque Deus habita em nós. Isso eu acredito. Fiquem com Deus.